Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa, agradecendo a presença de cada um de vocês. Agradecemos a vocês que estão aqui pessoalmente e também aqueles nossos amigos, irmãos, irmãs que nos acompanham através das redes sociais, YouTube e também pelo Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nós lembramos sempre aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez e também aqueles que nos acompanham através da internet, que nós temos uma programação bem extensa da casa. No domingo de manhã, às 8h30 da manhã, nós começamos com os nossos caravaneiros, né? Que saem aqui para ir até os bairros da cidade, para pegar os alimentos e depois passar para aquelas nossas famílias cadastradas. Às 8h30 da manhã. Às 9h, nós temos aqui a palestra e ao lado a nossa evangelização infantil e também a MEB, Intermunicipal de Bebedouro. A MEB é esta primeira MEB do mundo, não é, Edmir? Então, certamente é muito orgulho para nós e, lógico, nós convidamos aí os nossos jovens para que compareçam no domingo de manhã, todos os domingos de manhã, às 9h da manhã, tá bom? E à noite, às 19h30, nós temos a nossa programação, a palestra, todos os domingos. Nas segundas-feiras, às 20h, também palestra, sempre com passe e água fluidificada. Na terça, também às 20h. E na quarta-feira, da mesma forma. A diferença é que no domingo, na segunda e na terça, nós temos as palestras com as pessoas convidadas. E na quarta-feira, nós temos sempre o Gilberto Rossi, né? Ele está aqui todas as quartas e a porta, a frente da quarta-feira está fechada, apenas a lateral. Nos outros dias, né, todas as portas aqui estão abertas. E lembrando, né, que além das palestras, nós temos também os nossos cursos, né, na segunda, o atendimento fraterno, na quarta-feira, na quinta-feira, no sábado à tarde. Então, nós temos realmente muitas opções para todos aqueles que querem aprender um pouco mais, que querem participar da doutrina, e aqueles que querem também trabalhar, temos também à disposição. É só falar com o Fernando Zola, no caso aqui, né? Nós temos aí, como nós falamos, do domingo de manhã, os caravaneiros que saem para pegar os alimentos, e o Fernando é um dos que coordena, né? E temos também lá no CAEC.
Então, ou seja, nós temos opções para todas aquelas pessoas que querem de alguma forma participar, ouvindo, trabalhando, estudando, né? Então, está aí feito o convite para todos vocês que estão aqui e aquelas pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Hoje, como palestrante, nós temos o nosso amigo Marco Antônio Maiuri, né, Miranda, da cidade de São Paulo. Agradecemos já antecipadamente a sua presença, né? E o Marco é tão preocupado em relação às suas palestras, e a esposa, Wanda, né? Que, na verdade, ele vai falar hoje para nós, mas nós já estamos marcando para o ano que vem, né, Edmir? Então, essa é a preocupação, né? De realmente de estar presente aqui nesta casa e, lógico, carinhosamente, nós sempre o recebemos, como está acontecendo hoje, e agradecemos muito a presença de todos vocês, do Marco e dos familiares que estão aqui. Muito obrigado, viu, Marco? O Marco ele tem 5 livros, né, Marco? São 5 livros publicados, mas não está nenhum à venda, porque felizmente já estão esgotados. Olha só, na verdade, se estão esgotados é porque realmente são muito bons. Então, vamos ver se da próxima vez que ele vier, se ele traz algum livro para nós, certamente nós teremos o maior prazer em estar oferecendo para todos vocês. Tá bom? Então, feito aí os convites, passado aí os recados, tá? E ao final, lembrando, né, que nós temos o Dorvanil, que estará fazendo a nossa oração final, e aí fluidificando a água também, tá bom? E lembramos, no caso, o Edmir está me lembrando aqui, no dia 6 de agosto, a casa estará completando, acho que 115 anos, né, 115 anos, no dia 6 de agosto, olha só que interessante, né, que bom. Então, no domingo de manhã, nós teremos o Agnaldo Vasconcelos, da cidade de Rio Preto. Ele já esteve aqui em Bebedouro, é o médico, né? Já esteve aqui em Bebedouro, não sei se foi exatamente aqui no Centro Espírita, acho que foi outro local também, mas esteve aqui também, né? Aí eu me lembro de eu ter visto a palestra dele na faculdade, então foi outro momento, mas de qualquer forma, o Agnaldo Vasconcelos, da cidade de São José do Rio Preto. Isso no domingo de manhã, às 9 horas, tá bom? No dia 6 de agosto, comemorando os 115 da casa, do Centro Espírita do Cavalo ao Céu. E no domingo à noite, neste horário, às 19h30, nós teremos aí uma palestra especial, podemos assim dizer, né? Que é o nosso querido Dorvanil. Ou seja, ele estará lançando um livro, né, Dorvanil? Tem o título já do livro, Dorvanil? Tem um título do livro? Tem o título do livro, inclusive tem uma apresentação justificando o título do livro, é Berço Quebrado. Então, está aí, em primeira mão, Berço Quebrado. É o título do livro do Dorvanil. Ele estará lançando no dia 6 de agosto, no aniversário da casa, né? Às 19h30, no domingo à noite, tá bom? Então, nós teremos aí a programação no domingo de manhã, no dia 6, e também no domingo à noite, com o nosso querido Dorvanil lançando o seu livro aí. Então, já está feito antecipadamente, né? O convite para todos virem aqui, chamar os familiares, os conhecidos, porque certamente o Dorvanil merece todo o nosso carinho, porque é um patrimônio da casa, não é verdade, Edmir? Então, está feito o convite, estaremos, né, reforçando esse convite no domingo seguinte, né? Mas já estamos antecipando, tá certo? Muito bom. Então vamos, né? Como nós fazemos normalmente, vamos nos prepararmos para a noite, para as atividades da noite, com uma oração, tranquilizando os pensamentos, nos acomodando na poltrona, sabendo, Senhor, que muitas vezes, quando oramos, estamos em desespero, em súplica, pedindo. Neste momento, na verdade, estamos agradecendo a nossa gratidão por termos chegado até esta casa, pela saúde, às vezes debilitada, mas o suficiente para entendermos, para ouvirmos, para enxergarmos, para andarmos, independente de qual deficiência nós tenhamos ou qual dificuldade. O certo é que o importante é abastecermos o nosso espírito, a nossa mente, sabendo que tudo aquilo que pensamos, Senhor, e tudo aquilo que desejamos, certamente nós conseguimos. E é importante que o nosso desejo, o nosso pensamento, seja edificante, seja de forma tal que tenhamos condições de pensar no bem, pensar no próximo, em nós mesmos,
enfim, nossos familiares, amigos e aqueles que se dizem não exatamente amigos. Mas nós sabemos que todos nós temos as nossas dificuldades, problemas, e que eles são resolvidos. À medida que entendermos, todos nós somos sempre beneficiados por alguém próximo, por algum parente, por algum amigo, por um espírito amigo e, por que não dizer, por Jesus, que está sempre à nossa volta, nos intuindo, nos auxiliando. Basta que tenhamos condições de percebê-lo, que tenhamos clareza para enxergá-lo e, principalmente, vontade para seguir o caminho que Ele nos mostrou. Por isso te pedimos, Senhor, seja conosco neste momento de oração, neste momento em que estamos pedindo por todos nós as suas bênçãos, pedindo pelo nosso palestrante da noite, o Marco Antônio, e por todos aqueles que de alguma forma precisam e necessitam da sua presença, Senhor. Isso te pedimos. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Nós convidamos Marco para nos falar. Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. É uma grande alegria retornarmos aqui. É uma grande felicidade. Todo ano viemos, nós aparecemos aqui com muita alegria mesmo. E hoje nós vamos falar a respeito da quarta parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós sabemos que ele é um verdadeiro tratado sobre a vida humana. Ele é muito mais do que um livro. E a quarta parte do Livro dos Espíritos se refere ao livro Céu e Inferno. Todos os livros da codificação têm como raiz principal o Livro dos Espíritos. O livro Céu e Inferno é intitulado assim, originalmente, Justiça à Luz da Doutrina Espírita, não é? Então, quando nós falamos a respeito das penas e gozos terrenos e dessas esperanças e consolações, na verdade, o título da quarta parte, começamos com uma questão muito importante: penas e gozos terrestres. Vejam que os espíritos, eles tomaram um cuidado muito interessante em relacionar os gozos e as penas terrestres com as penas e gozos futuros. Porque naturalmente nós sabemos que o espírito passa por 3 fases de recuperação. Isso inclusive está no livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal de Vida Futura. A primeira fase é o arrependimento. O arrependimento é realmente uma das principais portas de recuperação do espírito. Mas este arrependimento é um arrependimento em que sentido? É um arrependimento pejorativo, que faz a pessoa se sentir inferiorizada, ou faz o indivíduo baixar a sua autoestima? Não, é um arrependimento movido pela razão. Quando o espírito atinge um certo nível de consciência, que não precisa ser um nível muito alto, não, um nível, de certa forma, até básico. Não é? O espírito, na vida espiritual, ele sente que a causa das suas aflições, das suas angústias, além da matéria, foram os seus desmandos na terra. Então, ele, sabendo disso, ele sente um arrependimento muito grande de ter causado a dor, o desafeto, ter proporcionado o desafeto, ter prejudicado alguém ou ter prejudicado pessoas. Tem gente que com uma atitude prejudica muita gente, não é? E na consciência do espírito ele sente que ele prejudicou. E quando o espírito na vida espiritual sente o arrependimento, esse arrependimento ele é contumaz, ele é muito difícil.
não é? É revestido do perispírito lá na vida espiritual, ele é como se estivesse acontecendo de novo. Ele tem todas as sensações que ele teve no momento que ele praticou o problema e o arrependimento que sentiu na vida espiritual. Porque o perispírito, nós sabemos que ele é todo sensação, não é? Quando o espírito pensa ou ele recebe algum pensamento, ele sente como um todo. Então, é uma das características do perispírito. Aí, ele, sentindo isso, ele pede para reencarnar-se com provas escolhidas. Algumas provas são escolhidas. E os espíritos, no capítulo, dizem muito claramente que não é a prova especificamente, não é? É o gênero da prova. Ele escolhe o gênero da prova. Inclusive, é uma das fatalidades do ser humano as provas escolhidas, as tarefas reencarnatórias, aquilo que nós, de certa forma, programamos na vida espiritual. Isso inevitavelmente acontecerá, tudo fluirá para que realmente aconteça aquilo que nós planejamos antes de reencarnar. Porque nós não reencarnamos aqui com uma programação, não reencarnamos ao léu, nós reencarnamos com uma programação, um projeto reencarnatório. E isso, inevitavelmente, em determinada idade da nossa existência, acontecerá. É uma fatalidade. Outra fatalidade é que vamos desencarnar, e a terceira fatalidade, a melhor de todas, todos nós seremos espíritos felizes um dia. Todos nós, dentro da escala evolutiva, dos padrões evolutivos que todos nós passamos, a fieira educativa das reencarnações, nós vamos todos encontrar um dia a felicidade em nosso espírito. Mas aqui na Terra é uma... Hoje de manhã comentamos a respeito disso em Rio Preto. A Terra é uma grande escola com caráter de hospital, não é? Todos nós aqui estamos internados e matriculados para a nossa recuperação. É uma escola abençoada que faz com que nós possamos vivenciar e revivenciar as nossas experiências, preencher os vazios deixados por nós em outra existência, recuperar convivências, nos recuperar psiquicamente, até fisicamente, quando nós expurgamos no corpo novo as questões do desequilíbrio espiritual e perispiritual. Então, aqui na Terra, nós temos uma educação, uma oportunidade de educar o nosso espírito, o nosso ser, muito grande. Uma outra questão que faz educar o espírito é que na Terra, esse mundo ainda de provas e de expiações, existe uma mescla vibratória imensa, não é? Espíritos de variados graus evolutivos estão à nossa volta. Não existe uma homogeneidade evolutiva. Uma homogeneidade evolutiva existirá quando a Terra, por exemplo, for um mundo regenerado, um mundo feliz. Aí nós podemos dizer que existe uma certa homogeneidade evolutiva. Mas na Terra não. Nós temos espíritos de variados graus que reencarnam conosco, ou no seio da própria família, ou nas relações sociais, ou na vida que nos cerca, socialmente, no país que estamos, na cidade que estamos, assim por diante. Então, é esta escola. Por que é importante a reencarnação? Porque este conviver com o diferente, faz com que nós possamos exercitar sentimentos nobres. Então, as 3 fases de recuperação do espírito: arrependimento, entendimento e reparação, que se dá através da reencarnação. Está lá no Código Penal de Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Então, precisamos realmente da reencarnação, porque esse exercício de sentimentos nobres é o que vai forjar o nosso espírito, para nós convivermos com pessoas
tão diferentes ao nosso redor e próximos de nós, nós não precisamos perdoar muitas vezes? Muitas vezes, não é? Muitas vezes mesmo. Eu diria que o perdão, ele é um exercício. Perdoar tem inúmeras facetas, não é? Eu diria que é uma questão dinâmica o perdão, porque a própria vida é dinâmica, não é? Então, quando você perdoa, por exemplo, você não precisa andar de braços dados com o equívoco do outro. Às vezes a pessoa não é digna da sua confiança, mas é digna do seu perdão, é digna do seu desejar o bem, é digna das suas manifestações de amor, de pensamentos para a elevação do outro, porque todos nós somos irmãos um pouco briguentos, mas somos irmãos. Todos nós tivemos como o mesmo Pai, Deus nosso Pai, nosso Criador. Então, o exercício, não é? Porque nós necessitamos exercitar, porque nós não temos isso naturalmente ainda dentro de nós. Nós não temos esses sentimentos de fraternidade, de amor naturais em nós. Então necessitamos exercitar. Temos muitas facilidades em entender as coisas da terra, muitas facilidades em entender as questões do mundo e muita dificuldade em entender os meandros da vida espiritual. Temos que nos esforçar para entendermos os meandros da vida espiritual. Deveria ser ao contrário, não é? Nós deveríamos privilegiar, pelo menos essa é a proposta que Jesus nos faz. Nós deveríamos privilegiar as questões do espírito eterno que somos, e aí vem as questões do comportamento, da modificação de nós mesmos, o aperfeiçoamento do nosso pensamento, e as questões de ordem material, essas serão naturais, né? Acontecerão naturalmente. Por isso que Jesus nos disse assim: não é necessário juntarem celeiros, observe os pássaros, Deus os alimenta, e nós não somos mais importantes que os pássaros. Vocês que são ainda espíritos que não são bons, dão coisas boas para os seus filhos, porque Deus, que é amor infinito, não daria coisas boas para nós. Então, é uma questão muito profunda e importante, onde nós vamos encontrar nas atividades da vida física muita oportunidade de crescimento. Mas o exercício é necessário, porque não é natural em nós. Como citamos? Vai ter, por exemplo, a São Silvestre no fim do ano. Se eu for correr a São Silvestre como eu estou agora, eu desencarno no primeiro quilômetro, não é? Mas se, por exemplo, eu me exercitar pelo menos 1 quilômetro eu faço. Posso desencarnar depois, mas 1 quilômetro eu faço. Então assim também é com a questão espiritual. A questão espiritual é exatamente assim. Dizem os amigos espirituais, certa vez disseram, que nós precisamos começar a perdoar as pequenas coisas, porque quando chegar a grande coisa, nós já estamos treinados. Todos nós temos uma grande coisa para perdoar na vida, não é? Isso depende de um treinamento, depende realmente de um exercício, e eu diria mais, de um testemunho de fé, uma fé verdadeira, né, que nós temos que cultivar dentro de nós. Então, quando esse primeiro capítulo desse item, dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, eles falam da interação do homem na Terra com a vida espiritual. Então eles dizem várias questões que causam aflições para os seres humanos, como por exemplo a perda de entes queridos, a perda de espíritos amigos que estão próximos de nós. A doutrina espírita, ela tem no conhecimento de vida futura, no estudo da imortalidade da alma, um dos principais fatores de consolação da doutrina espírita. Um dos principais fatores.
E quando nós pensamos naquelas pessoas que retornaram para o mundo espiritual, e nós temos oportunidade de conhecer a doutrina espírita, e nós temos que usá-la em nossa existência, isso é uma grande alegria, não é? Uma grande alegria. Certa vez disseram os amigos espirituais também que nós vamos compreender se realmente entendemos a doutrina espírita nos momentos críticos da existência. É ali que realmente você vai ver para si mesmo, não para os outros, para si mesmo, se você realmente compreendeu a doutrina espírita, se você entendeu o espiritismo somente ao nível intelectual, ou se você levou o entendimento para seu coração, colocando realmente em sua existência. É nesses momentos, são nesses momentos. Então eles falam, por exemplo, da questão da perda de entes queridos. Quando a pessoa que nós convivemos, de repente ela se esvai, ela sai de perto de nós, cria um vazio muito grande, nós deixamos de ter aquela companhia, de ouvir aquela voz, de ter aquela presença de perto de nós, de dialogar com aquela pessoa, porque apesar de compreendermos completamente a imortalidade da alma e termos a certeza da imortalidade, porque nós espíritas, quando perguntam para nós assim, você crê na imortalidade da alma? Você fala, não, eu não creio, eu tenho certeza da imortalidade da alma. Apesar disso, nós temos que sempre respeitar a dor do outro, porque cada um tem um nível de entendimento. E mesmo nós que compreendemos a imortalidade da alma, não tem problema nenhum se você cria uma espécie de melancolia na hora do desencarne. É perfeitamente natural. Porque, como nós dissemos, estávamos acostumados com aquela presença. Mas a razão que alimenta a fé espírita faz com que você possa compreender que aquela pessoa tem a vida prolongada além da matéria e que os laços de amor, os laços familiares continuam. Os que se amam nunca se separam. Então, quando nós pensamos naquela pessoa, nós não devemos nos fixar nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos do velório, nos momentos do hospital, do acidente, porque a pessoa é muito mais do que aquilo. Então nós temos que transformar, através do entendimento, a dor terrível em preces para aquele que retornou para a vida espiritual. Porque o encontro será inevitável um dia. Os laços de amor continuam, mas nós temos que transformar a dor em entendimento, porque aqui da terra mesmo, encarnados, nós podemos ajudar muito aqueles que retornaram para o mundo espiritual, através do entendimento, daquilo que compreendemos, porque nós percebemos que as pessoas que voltaram para a vida espiritual, a maior angústia deles, vamos dizer assim, é dizer para os que ficaram que continuam vivos, que continuam ali atuantes, que continuam amando aqueles que ficaram. É a principal preocupação deles, vamos dizer assim. Para se ter uma ideia, eles ficam mais preocupados com os que ficaram do que com eles mesmos. Na vida espiritual, eles recebem a orientação necessária, eles se veem vivos, eles se veem livres dos achaques corporais, eles se veem libertos das dores aqui da terra, que é aquela escola áspera, mas é uma escola extremamente salutar para o espírito. Ou seja, muitas pessoas dizem assim, o indivíduo desencarnou, ele se libertou. Até muitos espíritos falam isso também. Mas ele se libertou se ele viveu uma vida liberta. Se ele viveu uma vida liberta, ele realmente se libertou.
Se ele, por exemplo, fez um bom uso da sua passagem sobre a terra, assim por diante. Agora, se ele por acaso ele não fez, como fica essa pessoa? Ora, aqui da terra podemos, através das preces, auxiliá-lo muito. E na vida espiritual, os espíritos superiores, aqueles espíritos que já têm uma larga experiência na vida espiritual, quando eles nos olham, eles não nos olham os nossos equívocos, sobre nossos equívocos cometidos. Eles nos olham como um todo. Então eles sabem, por exemplo, o nosso passado, sabem as causas das angústias presentes, dos erros, das reincidências, mas eles sabem também nosso potencial futuro. Então eles não nos julgam. Sabe quem nos julga na vida espiritual? Nós mesmos. Não existe nenhum juiz para nos julgar. Existe a nossa própria consciência. Porque lá a mente se dilata um pouco. Nós conseguimos ampliar um pouco nossas percepções. E quando estamos aqui na Terra, a nossa mente passa por um certo estreitamento. E nós ficamos submetidos às impressões da matéria, aos limites que a matéria impõe. Mas quando estamos na vida espiritual, nós temos ali realmente a oportunidade de observar um quadro geral da nossa existência. Por isso que às vezes incentiva o arrependimento. Então existem as provas escolhidas, as provas impostas, porque nós não temos o discernimento suficiente para poder escolher a prova que vai nos fazer bem. Imagine, por exemplo, uma pessoa leviana. A pessoa leviana vai escolher as suas provas. Vocês acham que ela vai escolher provas de dores ou provas de felicidade aqui na Terra? Ele nunca vai pedir para nascer sem cabelo, de óculos e um pouco gordinho. Ele vai pedir realmente para reencarnar da melhor forma possível. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser muito rico, eu quero ter bastante saúde, quero ser muito bonito, assim por diante. Então algumas provas têm que ser impostas para o benefício do próprio espírito, E tem as expiações advindas do passado, aqueles nossos erros do passado, as reincidências também. Nós temos oportunidade na vida presente de resgatá-las. E é uma grande oportunidade, através do Evangelho, do entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo e das próprias obras da codificação, nós vamos entender a importância das provas em nossa vida. Como, por exemplo, está tão bem relatado no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, um capítulo monumental. Fala muito da vida na Terra. Quando fala que as nossas provas estão de acordo com os nossos débitos. Mas Deus é tão bom que Ele dá para nós aquilo que nós temos condições de suportar. Se nós não temos condições de suportar determinadas questões, fica para depois, fica para outras encarnações. É o que explica, por exemplo, por que pessoas de bem sofrem tanto. Porque eles já têm condições de suportar aquela determinada prova e conseguem saldar mais dívidas do passado. Então veja que interessante como funciona a justiça divina, né? Nós temos aqui na Terra uma noção de felicidade muito relativa. Inclusive no capítulo fala a respeito da felicidade relativa. O que é felicidade? Felicidade é algo que nós não podemos compreender de forma superficial. Ela é realmente uma voz que clama no coração de todos nós quando realmente nós somos felizes. A verdadeira felicidade ainda não é deste mundo, conforme disse Jesus. Por quê? Nós estávamos também comentando de manhã, vou só lembrar algumas coisas que eu falei pela manhã, mas que é importante para o capítulo que nós estamos, a respeito das civilizações,
Pergunta 793 do Livro dos Espíritos, Lei de Progresso. Nós pensamos que somos civilizados, nós ainda não somos civilizados. Nós seremos somente civilizados quando cumprirmos a lei de justiça, amor e caridade. Aí nós poderemos nos considerar civilizados. A pessoa civilizada espiritualmente, vamos dizer assim, ela teria vergonha de ver um semelhante caído numa sarjeta. Ela teria vergonha de ver uma pessoa passando fome, um doente sem atendimento, uma pessoa enfraquecida sendo realmente abusada por pessoas que se consideram mais fortes. A alegria daquelas pessoas que são civilizadas espiritualmente é socorrer os que estão na retaguarda. Falei isso para nós entendermos que a felicidade desses espíritos, aí sim, é profunda. A felicidade de coisa realizada. Quando nós abandonarmos, por exemplo, o nosso ego, quando nós abandonarmos os nossos pensamentos de imediatismo, de egoísmo, de orgulho, aí nós vamos entendendo na própria existência, da força que verte do alto, do próprio Criador, o quanto nós somos felizes. Uma felicidade que nós, em nossa inconsciência, não entendíamos, porque se procura muito na Terra a felicidade efêmera, a felicidade passageira, não é? Por exemplo, a matéria, ela é fria e inacessível ao pensamento, não é? Agora, a pessoa que compreende realmente as questões do espírito, ela encontra nas pequenas coisas motivos de felicidade muito grandes. Os primeiros relampejos da verdadeira felicidade serão por nós compreendidas dessa forma. Então, realmente, a felicidade na Terra é relativa. E à medida que nós pagarmos as nossas penas, vamos dizer assim, nós vamos entendendo, na compreensão nova do Espírito, a verdadeira finalidade da existência. Aí a pessoa, por exemplo, pode ficar feliz com coisas simples. Ela irá, por exemplo, receber um abraço, vai emitir um sorriso, ela vai se reunir com amigos, ela vai ter a oportunidade de ser útil, coisas simples, e traz uma imensa felicidade. Nós aqui, por exemplo, estamos muito felizes, mas se entrar um materialista pela porta, por exemplo, ele vai achar que não é motivo de felicidade. A felicidade para ele é gozar os bens terrenos, somente. Esta é uma grande ilusão para o espírito. O espírito materialista, ele encontra em si mesmo barreiras imensas a serem transpostas, imensas, para o entendimento do espírito. E essas barreiras são difíceis de vencê-las. Somente as revivenciações através da multiplicidade das existências que vai fazer com que ele valorize realmente o que deve ser valorizado. Somente as experiências na esteira do tempo, não é? Reencarnatórias, no momento de reparação das suas falhas. Eu darei um exemplo. A pessoa, ela tem na Terra muito poder e também bastante questões aquisitivas, bastante bens materiais. Para que ele tem isso? É a prova da riqueza. Na doutrina espírita, a gente estuda a prova da riqueza. É uma prova, por quê? Porque a chance de se errar é muito grande. A chance de se cair em ilusões é muito grande. Nós vemos a todo instante isso, por nossa sociedade. Então, mas ele tem essa oportunidade de crescimento, não é? Ele teria oportunidade em beneficiar os outros, de fazer, como diz também no Evangelho, o bom uso da riqueza.
ele teria a oportunidade de arrumar empregos para as pessoas, sustentar as famílias, contribuir com o seu país, contribuir com isso, com aquilo, mas não, ele é avarento, ele se serve de todo o prazer possível, efêmero que tem na terra, ele faz mau uso daquilo. As pessoas são números, são simplesmente números que ele precisa para alimentar a sua riqueza somente. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é egoísta. Aí ele vai para a vida espiritual. Chega na vida espiritual, ele vê que ele achava que tinha o controle de tudo. Chegando lá, ele vê que não tinha o controle de nada. Ele fica 100% submetido aos desígnios do Criador. Aí ele sente em seu espírito mesmo o tempo perdido, porque uma das questões na vida espiritual que os espíritos sentem é se eles aproveitaram realmente o tempo e as condições que eles tinham. Lá se sente nitidamente que nós somos usufrutuários somente dos bens terrenos, inclusive do nosso corpo, também não nos pertence. Aí ele vai se reencarnar, ele percebe o erro que cometeu, ele percebe a oportunidade imensa que ele teve e não aproveitou. Então muitas vezes ou ele pede ou lhe é imposto para que ele possa se reencarnar numa condição muito humilde mesmo, que não permita que ele tenha grandes ganhos, que ele se passe longe das questões do poder na terra, não é? Para que ele possa cultivar a humildade. Viram como que é a justiça divina? A reencarnação, ela faz com que você preencha os vazios deixados por nós mesmos em outras existências. Então é uma oportunidade de crescimento, né? Se nós pensarmos bem, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito, não é nada. É pouco tempo, não é? E quando nós estamos aqui, nós começamos a nossa vida mais ou menos parecido todos. Nós reencarnamos criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, entramos no chamado período produtivo. Aí chega uma determinada idade, nós começamos a voltar para casa. Não vou dizer que idade é para não preocupar ninguém, não é? Mas começa a voltar para casa. Esse período produtivo pode se prolongar pela velhice também, né? Tem muitas pessoas que prolongam a vida inteira, trabalham a vida inteira. Mas começamos a voltar para casa, começa o declínio orgânico, começam as limitações orgânicas, e a pessoa então começa o retorno para casa. Esse período chamado produtivo, nós temos que aproveitar esse momento. Nós não podemos nos cercar de ilusões, não devemos perder tempo com mágoas, com melindres. Nós temos que aproveitar o período que nós estamos muito bem, porque é um período que Deus lhe deu para você crescer. A reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. É o maior. Porque através da reencarnação você tem essas oportunidades que citamos, não é? Aí falamos da felicidade, falamos das questões da penas e gozos terrenos, não é? Das questões da matéria e os penas e gozos futuros. A pessoa tem uma intuição de que ela vai ter algum problema no futuro. Ela planta de maneira errada, ela deve saber que vai colher um fruto não tão bom. Porque nós estamos aqui na Terra em uma semeadura. Todos nós sabemos, isso não é novidade para ninguém o que eu vou dizer, mas é sempre bom nós refletirmos. Hoje, nós somos o resultado do nosso ontem. E amanhã seremos o que fizermos hoje. Uma encarnação, ela não está separada da outra por uma muralha. Nós estamos preparando a nossa encarnação
todas entrelaçadas entre si, todas elas. Apesar do ambiente ser diferente, apesar da situação ser diferente, a sociedade, até o país, a pessoa pode reencarnar. Agora, hoje em dia, o homem caminha aturdido sobre a terra. Parece que perdeu um pouco as referências, não é? Parece que ele está um pouco desnorteado. Sistemas tão imperfeitos, tão imprecisos, estão em toda a sociedade, no mundo inteiro. Nós observamos este momento grave que a humanidade passa, que é um momento de transição planetária, é um momento de final dos tempos, como Jesus disse, que é final de ciclo, um momento importante que nós temos que nos atentar muito a esta época que nós vivemos. É uma época em que existe também uma pressão espiritual na Terra muito grande devido ao degredo de espíritos que está acontecendo na vida espiritual. Então, a vida espiritual mais perturbadora está agitada. Eles têm verdadeiros exércitos lá. E esses exércitos têm comandantes. Quando o comandante vai procurar o exército, cadê o exército? Foi degradado. Então eles perturbam as pessoas da terra que compartilham da mesma sintonia. Por isso que a terra está tão agitada, confusa, com tudo que Jesus previu. Tudo. Guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, catástrofes, pandemias, epidemias, é tudo que estamos acompanhando hoje em dia, não? Então, os amigos espirituais estão falando ultimamente, não é necessário nós irmos com as massas estão equivocadas, os conceitos imprecisos, imperfeitos, mas é imprescindível irmos com Jesus, imprescindível. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa justiça perfeita de Deus, nosso Pai, que esse capítulo fala tão bem, não é? Todos nós estamos submetidos a estas leis, porque as leis de Deus, conforme diz o livro dos Espíritos, estão escritas em nós mesmos, na consciência humana, disseram os Espíritos. É isso, por estar escrito em nossa consciência, que nos submete às suas leis perfeitas. Então, a lei de causa e efeito, que está muito dentro desse capítulo que nós estamos citando, ela acontece para nosso próprio benefício. É o amor de Deus em nossas vidas, isso que acontece. E quando passamos por alguma vicissitude, temos que entender que essa vicissitude é educativa. Deus nunca erra. Ele sabe exatamente o que nós precisamos para nós. Exatamente. Comentamos, é difícil seguir a Jesus? Sim, porque é uma mensagem muito avançada. É muito difícil. Mas é por isso que é verdadeiro. Fácil é nós errarmos. Nós estamos errando há tanto tempo. Então paremos um pouco. Paremos um pouco as nossas imprecisões, com as nossas avaliações equivocadas, e nos voltemos para o que Jesus nos disse, sem nenhuma nota de fanatismo, de puritanismo religioso ou de atavismo religioso. Porque Jesus, ele é realmente uma cartilha de bem viver para a nossa existência. E quando nós compreendemos isso e ligamos isso à questão das penas reencarnatórias, nós vamos entender que Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Então, ele nos leva sempre para o equilíbrio, sempre para o equilíbrio. E quando nós remamos contra a maré, sofremos. Então, nós sofremos por conta das nossas próprias imperfeições. Somos ainda crianças espirituais. Mas quando nós aprendemos a seguir o Evangelho de Jesus,
quando nós pegarmos a referência abençoada do Cristo, podemos tropeçar, é próprio do aprendiz. Mas o importante é nos soerguermos e seguirmos este roteiro seguro. E a doutrina espírita, como sendo o cristianismo redivivo, a fé raciocinada, vai explicar para todos nós as mensagens do Cristo dentro da razão exposta pela revelação espírita. Aí nós compreenderemos as questões, as dúvidas intrínsecas do ser humano. De onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós quando o mundo orgânico falir, ou quando a fatalidade com aparente injustiça nos alcançar, e quando aqueles que nós amamos retornarem para a vida espiritual. Tantos hoje em dia se remontam ao suicídio. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de suicídios. Pessoas que são atingidas por antipatias espirituais, que nada mais são do que espíritos antagônicos do passado, que nos encontram com os mesmos sentimentos da reencarnação anterior, com padrões de pensamento muito parecidos, com poucas modificações em nós mesmos. Aí as antipatias espirituais, que podem estar inclusive reencarnadas próximos a nós, elas aparecem, elas surgem. E nós temos que lidar com isso. O desgosto pela vida que leva as pessoas ao suicídio é falta de referências, é falta de Deus no coração, é falta realmente de ampararmos, nós que nos julgamos sãos, ampararmos aquelas pessoas que passam por um sofrimento psíquico muito grande. Então nós temos que colocar o amor em tudo o que fizermos, né? Exatamente tudo. Você leva um garfo à boca, agradeça. Você caminha pelo chão, agradeça. Se você passa por uma agressividade, uma vicissitude, agradeça. Agradeça porque são experiências para nos amadurecer. E quando aqueles que estão sofrendo se desgostam da vida que estão passando, cabe a todos nós ampará-los dentro do possível. Se não for possível, se eles desencarnarem por este motivo tão triste, que eles possam receber as nossas preces, para que eles possam também se soerguer de sua dor. Um momento impensado pode gerar séculos de sofrimento. Então, é muito difícil. Mas Deus, nosso Pai, que é amor, nunca nos pune. Ele sempre nos dá oportunidades de crescimento. Então, entendendo a vida assim, nós vamos entender um pouco, de como funciona a justiça divina, como ela atua em nossa existência, como ela é dinâmica, como ela é perfeita, atingindo a todos nós tão imperfeitos, mas nos levando ao crescimento espiritual, através dos eventos que acontecem. E aí entenderemos aquela maravilhosa frase de Jesus, quando diz assim: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Chegamos ao final da nossa reunião. Momento de colocarmos os nossos sentimentos em favor de nós mesmos
e de todos os nossos irmãos em humanidade, emitindo vibrações de paz e harmonia que o nosso tempo de humanidade está necessitando. Como dissera, ou como diz Divaldo Pereira Franco, que nas casas religiosas, nas reuniões de pessoas sérias, nas reuniões do centro espírita, são sessões de cura. Por que sessão de cura? Sabemos que felicidade é sinônimo de consciência tranquila, cura é o equilíbrio da vida física e da vida espiritual, contando com o emocional. Ouvimos a palestra que propiciou a cada um de nós harmonizar o nosso estado íntimo espiritual, trazendo por consequência paz de espírito durante a palestra. Portanto, na casa espírita, todas as reuniões são reuniões de cura, porque é cura para o espírito imortal que todos nós somos. Lembrando que no início da palestra falou o nosso companheiro a respeito do perdão, e no livro que estamos prestes a lançá-lo, temos a oração, uma oração que é, por assim dizer, um contraponto da oração que pronunciamos todos os domingos ao final da nossa reunião. E nesta oração, nós, como contraponto da oração do Francisco de Assis, que diz: é perdoando que somos perdoados, escrevemos na nossa oração que sabemos que o perdão é uma caridade para nós mesmos, porque se o amor nos une, o ódio nos encarcera. Portanto, nesse instante em que estamos encerrando a nossa reunião, agradecendo por tudo quanto pudemos receber de informação e ensinamento para nós, vamos colocar o nosso coração, nossos sentimentos em favor da paz, agora e sempre. Quando oramos com Francisco de Assis, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero.
luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Senhor Jesus, que possamos nós passarmos a vivenciar aquilo que já sabemos, assim como deixamos na nossa oração dizendo ou pedindo para que Jesus nos mostre a ponte que nos transporte para o lado do verdadeiro cristão, que é o que nós precisamos. Obrigado e boa noite a todos. Uma semana para todos nós de paz e tranquilidade. Boa noite.